Olá, eu sou Adriana Fernandes e esse vídeo é a continuação das aulas de Direito Administrativo Constitucional, especificamente referente aos artigos 37 a 41 da Constituição. Bom, já estudamos os artigos 37 e 38 desse capítulo 7 da administração pública, e eles falavam das disposições gerais. Agora nós entramos na seção 2, que vai tratar dos servidores públicos, no artigo 30. Então vamos lá. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Ou seja, isso se aplica à administração direta e indireta. Nós já vimos o que é administração direta e indireta. Se você não viu, volta lá no início do artigo 37, e assista o vídeo que você vai ver o que é. Ou seja, todos os entes da federação, cada um, óbvio, na sua competência, a União, em termos de servidor público, só pode legislar para os servidores federais, os estados para os estaduais, etc. Cada ente da federação, no seu âmbito de competência, vai instituir um regime jurídico único, ou seja, uma mesma lei, um mesmo estatuto para todas as carreiras que tiver de serviço público, porque antigamente, antigamente mesmo, havia legislação diferenciada para as carreiras, agora não pode mais. Claro, gente, excetuando os militares, que aí sim tem um estatuto próprio lá. Mas em se tratando de civil, para cada carreira, para todas as carreiras vai ter um regime jurídico único, ou seja, um estatuto único. Por isso que a gente chama esse pessoal de estatutário. Esse regime jurídico único, na verdade, é uma lei que rege as relações de trabalho ali, assim como você tem a CLT para os seletistas, você vai ter o regime jurídico único para os estatutários. A CLT é a lei que traz as normas do direito do trabalho para o trabalhador. O regime jurídico único é a lei que traz as normas, é o estatuto que traz as normas para o servidor efetivo civil, estatutário. E os planos de carreira, ou seja, além de ter o estatuto próprio para os servidores, tem que haver plano de carreira. Por exemplo, quando eu entrei no serviço público, eu não tinha o segundo grau completo. O cargo para o qual eu fiz concurso exigia 8ª série. E eu estava terminando o segundo grau. Então, eu fiz para esse cargo por causa disso. E aí, você fica 20 anos, se você não fizer outro concurso, nesse cargo pequenininho de salário baixinho, mesmo que você estude depois. E aí, com a obrigatoriedade de instituir planos de carreira, você pode ficar nesse cargo baixinho, mas o seu salário vai aumentando à medida que você vai concluindo outros estudos, caso que sou administrativo em qualquer área. Então, por exemplo, eu fui galgando a carreira até chegar, eu fiz concurso para um cargo de 8ª série. Mas eu hoje estou no último nível da carreira desse cargo, porque eu tenho curso superior. Não é mudança de cargo, não. É uma melhoria pequena no salário que a gente tem para ter motivação para estudar, mesmo que não mude de cargo.
Então, o que o artigo 39 dizendo que todos os entes têm que ter o estatuto próprio para os seus servidores e planos de carreira, tanto para administração direta e indireta. É só isso. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará: quando a lei for instituir que o cargo tal vai ter o vencimento tal, com as gratificações tais, ela tem que observar o seguinte: a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Por isso que o cargo para o qual eu fiz concurso, o salário era muito baixinho, porque exigindo na época, isso foi lá na década de 80, apenas a 8ª série, era um cargo de uma complexidade de atividades de natureza administrativa, de responsabilidade quase nenhuma em termos de tomada de decisões e de atividade muito simples. Então, o salário fica cá embaixo. Ah, mas é um cargo que tem um grau de responsabilidade muito grande e que a complexidade da atividade é maior. Então, na hora de fixar o padrão de vencimento, isso tem que ser considerado para elevar o salário. Inciso 2º, os requisitos para a investidura. No cargo que eu estou usando como exemplo, que foi o cargo que eu passei, o requisito era só o concurso. Mas tem cargos que vai te exigir o curso superior, o título, vai contar ponto se você tem mestrado, doutorado. Claro que os padrões de vencimento desses cargos serão mais elevados que dos cargos cujos requisitos para investidura são quase nada, quase nenhum. Parágrafo 3º, as peculiaridades dos cargos. É um cargo que vai lidar com o paciente, então tem que ter previsão da insalubridade, da periculosidade, outra questão, e por aí vai. Então, quando uma lei for determinar qual será o salário e as gratificações desse cargo para esses servidores, tem que observar o grau e a complexidade dos cargos em cada carreira, os requisitos para investidura nesse cargo e as peculiaridades do exercício das atividades nesse cargo. Parágrafo 2º. A União, os estados e o Distrito Federal, veja que pode ser pegadinha, que não está determinando isso aos municípios, somente a União, os estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Então, se o Estado... A União, os estados e o Distrito Federal, então, tem que estimular os seus servidores a se aprimorarem. Aqui não está falando de curso, de escolaridade, de formação, de escolaridade, esqueci o termo, não é oficial, não. De formal, de escolaridade formal. Na verdade, são cursos, por exemplo, no meu cargo, a gente era estimulado e foi dado de graça, outros com bastante desconto, curso de português, curso de redação oficial, porque antigamente o servidor entrava no concurso, não aprendia nada, ficava ali querendo fazer as mesmas coisas da forma que aprendeu há 30 anos atrás. Agora não. À medida que as coisas vão se aprimorando,
que o conhecimento vai se aprimorando, essas escolas de governo, que são obrigadas 39, são obrigadas a fornecer cursos para os servidores e a participação nesses cursos será requisito para promoção na carreira. Ah, mas o estado do Sergipe é pequenininho, tem tão pouco servidor, fazer uma escola só para isso? Beleza, faz convênio com Minas. Minas tem uma escola de governo, a Fundação João Pinheiro, ela envia professores para lá, ou então o governo de Sergipe traz servidores para cá, para fazerem alguns cursos. Você vê que aqui não obriga os municípios a manterem, então pode ter um município que queira fazer um convênio com a Fundação João Pinheiro em Minas para oferecer cursos para os seus servidores, ok? Ou seja, a União, os estados e os distritos federal terão escolas de governo ou instituídas por eles mesmos ou em convênio com outros entes federados, e aí nesse caso também para os municípios, apesar de não ser obrigatório, esse convênio vale também para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. No caso da Escola João Pinheiro, tem um curso de formação que é superior, que é o curso de gestão pública, administração pública, é um curso fantástico. Parágrafo 3º, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, todos esses incisos aí que menciona, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão à natureza do cargo exigir. Então, se for um cargo cujas atividades exigem determinados requisitos, esses requisitos diferenciados podem ser exigidos no concurso sem problema algum. Agora, você não vai exigir um concurso igual que eu fiz na época, de 8ª série, exigir formação em inglês. Pelo amor de Deus, não faz sentido, né? E o que o artigo 7º e esses incisos tratam? Na verdade, esse parágrafo 3º fala dos direitos trabalhistas que a Constituição concedeu aos servidores, porque servidor não tem direito trabalhista. Servidor efetivo é estatutário, não é seletista. Aí, o servidor estatutário que não é seletista vai ter direito a alguns itens do artigo 7º da Constituição. O artigo 7º da Constituição traz os direitos dos trabalhadores, que estão todos na CLT. E agora, por força da Constituição, alguns nos estatutos dos servidores. E quais são, então, o que dizem esses incisos e quais são esses direitos? Como eu falei, o artigo 7º trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e de tudo que tem nesse artigo 7º, vai caber ao servidor o direito a não ganhar menos que o salário mínimo. Para aqueles que têm remuneração variável, como antigamente era caso de fiscal, por exemplo, nunca um salário inferior ao mínimo. O direito ao 13º salário, o direito ao adicional noturno, quando o servidor trabalha de 22 às 5 da manhã, o direito ao salário família, o direito a uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, sendo então permitida a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo.
O estado de Minas está nessa briga aí com o pessoal da saúde, porque no último concurso do IPSENG pediu 8 horas para os técnicos de enfermagem. E agora estão querendo reduzir para 6, com redução de carga horária. E os servidores querem reduzir para 6, sem redução de carga horária. Mas, enfim, é por conta desse dispositivo que está sendo possível essa negociação. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, o servidor não tinha isso. Remuneração de hora extra em no mínimo 50%. Férias anuais remuneradas e a gratificação de 1/3. Veja que não fala quantos dias. Por isso que a lei que detalhou esses direitos para o trabalhador seletista definiu lá para ele 30 dias corridos. E o estatuto, aquele regime jurídico único que detalhou esses direitos para o servidor público, no caso de Minas Gerais, estabeleceu 25 dias úteis de férias. Então, vocês percebem que mesmo cumprindo esses direitos que são gerais para todo mundo, a lei que regula o trabalhador, o regime jurídico único de cada ente pode definir detalhamento diferente. Então, temos aí as férias anuais remuneradas e a gratificação de 1/3, licença restante de 120 dias, licença paternidade, proteção do trabalho, do mercado de trabalho da mulher, porque a mulher normalmente ela é mandada embora, ela é dispensada, porque ela tem que sair muito para cuidar de menino doente, bababá, babá. Redução dos riscos, ou seja, no serviço público também tem que ter normas de saúde, higiene e segurança e gratificações pertinentes a quem coloca sua saúde em xeque, sua segurança em xeque. E a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ou seja, não pode haver diferença de salário, não pode haver diferença de atividade quando as pessoas passam no concurso para o mesmo cargo. Não pode usar como desculpa o sexo da pessoa, a idade dela, a cor da pele ou o estado civil. Ah, você passou no concurso para o cargo X e ele também. Mas você é mulher, você falta muito, então eu vou te pagar um salário menor, porque você me dá muito prejuízo. Ah, você é mais jovem, você tem menos bagagem de conhecimento. Apesar de você ter passado no mesmo concurso para o cargo Y que o fulano, eu vou te pagar menos porque o seu grau de conhecimento é menor. Não, gente, não pode fazer essa distinção. Decore, tá? Esses são os direitos dos trabalhadores estendidos aos servidores estatutários. Salário mínimo, 13º, adicional noturno, salário família, jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, com compensação de horários e redução de jornada mediante acordo, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, hora extra remunerada em pelo menos 50%, licença gestante e maternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos, normas de saúde, higiene e segurança e proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas existem outros direitos que os trabalhadores têm que deveriam ser estendidos para os servidores estatutários, mas não são. E eu vou mostrar aqui os principais para que você entenda algumas questões, mas aí, gente, é a título de curiosidade. Mas ajuda numa eventual pegadinha de prova. Nós não temos seguro-desemprego. Então, se eu peço exoneração, se eu sou mandado embora
a bem do serviço público, eu não tenho seguro-desemprego, eu no fundo de garantia, por isso foi criada as férias-prêmio lá na época, perdão, por isso foi criada a estabilidade do servidor público, ou você recebe fundo de garantia, ou você tem estabilidade. O servidor seletista, na época, que não optasse pelo fundo de garantia, também tinha estabilidade, igual ao servidor público. Retenção dolosa. No seu caso, no seu caso da área privada, se o seu patrão atrasa o pagamento do seu salário, é considerado retenção dolosa. E isso é um crime e ele paga multa. Se o governo atrasa meu salário, nada acontece. Nós também não temos direito ao aviso prévio e nem a seguro por acidente de trabalho. Curiosidades. Esses aí, então, são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais estendidos por força. Parágrafo 3º do artigo 39 aos servidores públicos estatutários. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Então, membro de poder é, por exemplo, os chefes de órgãos, além do detentor de mandato eletivo, aquelas pessoas que a gente elege, e os ministros e secretários do executivo, eles não têm vencimentos e penduricalhos, eles recebem subsídio em parcela única, é um valor X, sendo vedado, proibido o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, 10 e 11, incisos 10 e 11. Ou seja, parcela única, sem nenhuma gratificação, exceto aquelas gratificações, aquelas parcelas que são indenizatórias, que nós já mencionamos quando estávamos estudando o artigo 37. E o que diz o inciso 10? O subsídio tem que ser fixado por lei e ele não pode ultrapassar o teto constitucional, que é o inciso 11. Então, o quarto diz que, não sendo servidor, os outros agentes políticos, ou seja, o membro de poder, no caso, membro de poder é quem vem ocupar cargos, por exemplo, comandando órgão, o presidente do IPSENG, o presidente da Fundação João Pinheiro, o detentor de mandato eletivo, são as pessoas que a gente elege, e os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais não recebem remuneração, eles recebem subsídio, sem nenhum penduricalho, sem nenhuma gratificação extra, exceto as parcelas indenizatórias, e esse subsídio tem que ser fixado por lei e tem que obedecer às normas dos tetos e subtetos constitucionais, inclusive se o ente decidir substituir o teto constitucional por aquele limite único que a gente estudou. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o teto constitucional, disposto no artigo 37, inciso 11. É o seguinte, isso eu nunca vi na prática, mas pode cair na prova. Qualquer ente federativo pode dizer: ninguém vai ganhar menos que tanto, e no meu âmbito, se for município, ali no município, vocês estão entendendo? Ninguém vai ganhar menos que tanto aqui no estado ou no município, e a remuneração maior para o cargo maior não pode representar mais que X%
desse menor salário que eu estou estipulando. É só isso que diz esse parágrafo 5º. Como eu falei, sempre observando o disposto no artigo 37, inciso 11, que diz respeito ao teto constitucional. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Obedecendo à lei da transparência, a lei da transparência surgiu obedecendo também a este inciso que determina, a esse parágrafo, que determina que todos os poderes terão que dar publicidade aos valores de subsídio e da remuneração dos seus servidores, sejam eles estatutários ou seletistas, não importa quais sejam os cargos. Anualmente tem que ser publicado, anualmente cada órgão publica a sua tabelinha, e a lei da transparência ainda foi mais além. Você encontra, inclusive, em cada âmbito, em cada ente, a remuneração mensal de cada servidor. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, quer dizer, aquele dinheiro que estava previsto para gastar com X e conseguiu fazer uma economia, em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Um exemplo disso. Em Minas Gerais, quando o Estado tivesse superávit, nós teríamos um prêmio de produtividade, mas não do nada. Desde que o órgão que a gente trabalha tivesse alcançado algumas metas de produtividade, de desempenho, seria então destinado um valor para esse órgão, para que ele distribuísse entre os seus servidores como um prêmio de produtividade, que seria um 14º salário, mas não exatamente mais um salário, porque ele ia ter, sim, como base o salário de cada cargo, porém, a nota que a gente tem, lembra que eu falei sobre a instituição da avaliação de desempenho num vídeo anterior? A nota que a gente tem na avaliação de desempenho influencia no prêmio de produtividade, tomando por base o meu salário como cálculo. Então, é isso. Sempre que os recursos orçamentários, que o Estado tiver um superávit, ou então que ele conseguir economizar em alguma coisa, ele pode pegar esse valor que cresceu, faz um acordo com cada órgão, autarquia ou fundação, determina metas e, cumpridas essas metas, o valor X será repassado para pagar aos servidores um prêmio de produtividade, também de acordo com a nota que esse servidor teve na sua avaliação de desempenho. Em Minas, o Pimentel não pagou e o Zema cortou. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Então, desde que eu tenha por lei uma atrelada ao meu cargo, aqueles planos de carreira que eu já mencionei, eu posso receber subsídio em parcela única ao invés de remuneração com penduricários. Parágrafo 9º.
é vedada, é proibida a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Então, se eu faço antigamente, você fazia hora extra por 2 anos, isso era incorporado, não pode mais. Você ficava X tempo exercendo uma função na qual você ganhava um pouco mais, isso era incorporado. Agora, isso não existe mais. Por força desse parágrafo 9º do artigo 39. Então, vocês já fiquem sabendo que não pode haver incorporação de vantagens temporárias ou vinculadas a outras funções na remuneração do cargo efetivo. E com isso, nós terminamos o estudo. Obrigada por acompanhar meus vídeos. Espero que você tenha bons estudos. Se tiver dúvidas, entre em contato por e-mail com adrifernandesbh@gmail.com. Se puder, me siga também no Instagram, @adrifernandesbh. E aqui no YouTube, se você tiver interesse, eu tenho material de hipnose e programação neurolinguística. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse YouTube e acessar ali, clicar no sininho para receber as notificações. Até a próxima!